E eu vou compartilhar esse relatório com os senhores depois da audiência, mas o resumo dessa história, e nós temos os e-mails dos oficiais da Casa Branca com as empresas de redes sociais falando assim, pô, ajusta isso aqui, ajusta isso ali. Ou seja, o governo de esquerda dos Estados Unidos, mesmo sabendo que não tinha instrumentos legais para agir, recorreu à informalidade para persuadir e pressionar as empresas de tecnologia para censurar e moderar o conteúdo inconveniente. E como eu observo a política não nacional, mas a política global, eu diria que esse é o novo modus operandi da esquerda. Eu acho que ninguém, a essa altura, depois das revelações bombásticas do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, pode ter dúvidas sobre como o maior censor do Brasil, o homem de quem até quase todos os senhores senadores morrem de medo, o Alexandre de Moraes, como ele opera sem cerimônias na informalidade, na clandestinidade e, eu digo sem receio, na criminalidade. A minha hipótese, que eu apresento aqui, e que deveria ser confirmada e investigada pelos senhores senadores, a quem cabe o poder de fiscalização do Supremo Tribunal Federal, a minha hipótese é a de que há, além das ordens draconianas e ilegais que vêm se tornando públicas, muitas delas, e muitas vezes graças ao Congresso dos Estados Unidos, ao trabalho sendo feito aqui, ou ao próprio X, que deve ser elogiado, a minha suspeita é que haja um expediente clandestino de cooperação entre as redes sociais, especialmente o YouTube e a Meta, e o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo o governo Lula. E isso é grave e criminoso, não só do lado das autoridades, mas das empresas que concordam em agir à margem da lei sob qualquer tipo de incentivo ou de pressão. Isso configura, sim, crime de corrupção. Eu hoje aqui vou entregar aos senhores senadores um relatório feito por especialistas em redes sociais que vai mostrar a inexplicável e abrupta queda da entrega do meu conteúdo no YouTube, similar ao que o meu querido Pitoli mostrou aqui. E no relatório eu mostro como os meus vídeos, como em um passe de mágica, nos meus canais e nos canais de terceiros, vídeos com a minha pessoa, eles simplesmente pararam de ser entregues pelo YouTube. Só para título de comparação, o percentual de entrega dos meus vídeos para não inscritos no meu canal, historicamente é parecido com os outros canais, 35% a 45%. Sempre foi. Atualmente, a média de entrega dos meus vídeos para não inscritos é de 3% a 5%. O mesmo está ocorrendo em outros canais que reproduzem as minhas participações, como o Fio Diário ou o canal Olavo do Carvalho, a cujos dados eu também tive acesso. E tudo isso acontece mesmo com os meus índices de engajamento e retenção continuarem altos. A situação é tão absurda que cortes de outros comentaristas com grau de engajamento e retenção menores do que o meu, eles chegam a ser recomendados pelo YouTube 8 vezes mais. Senhores, isso só é possível com manipulação de algoritmo. Ou o YouTube faz isso de má fé e livre e espontânea vontade, ou, por como eu disse, corrupção, mesmo que sob coerção. Ora, se um fiscal pede propina e diz que se você não pagar a propina, você... Não, eu tenho um grande histórico em Constituição Civil. Então, se aparece um fiscal, me pede uma propina e diz que se eu não pagar a propina, ele não vai me dar o alvará lá para eu continuar a minha obra, se eu pago a propina, eu estou
cometendo atos de corrupção. Da mesma forma, se uma empresa de tecnologia recebe uma ameaça à margem da lei de um ditador e ela cede a essa ameaça, ela também está cometendo corrupção. Eu notifiquei extrajudicialmente o YouTube no Brasil e nos Estados Unidos a respeito desses assuntos e não obtive resposta. Não é só dos senhores que eles estão se esquivando. Mas, obviamente, eu não vou me furtar a recorrer ao judiciário dos dois países quando esse regime tiver caído. E eu acredito que esse regime vai cair. Eu não digo governo, eu digo regime. Eu acredito que esse regime vai cair e vai cair pela mão dos senhores senadores. Eu acredito que a coragem é inspiradora. Em algum momento os senhores vão inspirar uns aos outros a terem a coragem de enfrentar esse regime. E os senhores senadores dessa comissão especificamente, senhor presidente, os senhores têm a prerrogativa de aprofundar esse assunto que eu estou, essa hipótese, inclusive pedindo informações às redes sociais, pedindo esclarecimentos, pedindo, como fez o Congresso dos Estados Unidos, cópias das comunicações entre as empresas e o TSE e o STF. Aliás, eu, formal e gentilmente, peço aos senhores que submetam isso aqui à votação dessa comissão. O pedido das comunicações, capaz de vir um escândalo das proporções da Vaza Jato do Xandão. Eu estou enviando uma cópia desse testemunho que eu estou fazendo aqui aos senhores, ao Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América, para que tenham um registro do que as empresas americanas podem estar fazendo no exterior e sobre como isso potencialmente viola a legislação aqui dos Estados Unidos da América, mais especialmente, mas não somente, o Foreign Corrupt Practice Act, chamado FCPA. Eu digo que a descoberta aqui nos Estados Unidos desses podres que acontecem nos bastidores foi parar, inclusive, na Suprema Corte, só foi possível graças ao trabalho do Congresso. Não foi o FBI, assim como não vai ser a Polícia Federal. Os senhores são os representantes do povo dos seus estados, e os responsáveis pelos freios e contrapesos ao nosso judiciário, que está claramente corrompido. Essa semana ninguém mais pode ter dúvida disso. Eu peço que os senhores ajam, e ajam agora. Estejam do lado certo da história. Resistam. Não deixem que o nosso país perca de vez essa conquista fundamental e dura que foi a liberdade de expressão plena, que é o nosso único antídoto contra a tirania. A única forma de proteger a democracia é através da liberdade de expressão. Obrigado, senhores.